Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física e hoje vamos estudar energia cinética e trabalho de uma força. Essa é a primeira aula de uma série de aulas que eu vou gravar sobre energias e trabalho. Em breve lançarei outra aula aqui dando continuidade à aula de hoje. Então, se você gosta das aulas aqui do canal, já deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. A energia que a gente vai estudar hoje é a energia cinética. O que vem a ser energia cinética? Como o próprio nome já diz, a palavra cinética está associada a movimento. Então, todo objeto que se movimenta, ele tem energia cinética. Então, a energia cinética ela está associada ao estado de movimento de um corpo, tá? Estado de movimento, quando o corpo está se movimentando, ele está percorrendo uma distância e demora um tempo a percorrer essa distância, ou seja, ele possui uma velocidade. Então, quando a gente fala de movimento, a gente está falando de velocidade, certo? Então, quanto maior a velocidade de um corpo, maior o seu estado de movimento. Consequentemente, maior a sua energia cinética. Se a energia cinética está associada ao estado de movimento de um corpo, corpos que possuem uma maior velocidade possuem uma energia cinética maior. Se quanto maior a velocidade de um corpo, maior a sua energia cinética, um corpo em repouso, ou seja, quando ele não tem velocidade, ele tem velocidade nula, a sua energia cinética também vai ser zero, certo? Além disso, se eu comparar corpos com a mesma velocidade, corpos que possuem uma massa maior, possuem uma energia cinética maior também. Tá? Então, corpos com a mesma velocidade, os corpos que possuem a maior massa possuem maior energia cinética, e os que possuem a menor massa, menor energia cinética. Então, juntando todas essas informações, a definição matemática de energia cinética é essa daqui. Energia cinética é o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado, né, dividido por 2. A gente não vai demonstrar essa equação, né? Não é o caso aqui nesse vídeo. Vamos apenas mostrar que essa é a relação da energia cinética, certo? Então vamos lá. M, massa, né? Repare que são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o valor da massa aqui, ó, maior é a energia cinética. E aqui V é a velocidade, né? Também grandezas diretamente proporcionais. Aqui, se eu dobrar a massa do corpo, a energia cinética será dobrada. Se eu pegar a massa e dividir pela metade, a energia cinética será metade. Agora aqui a velocidade está elevada ao quadrado, né? Então, se eu pegar a velocidade e dobrar essa velocidade, a energia cinética vai ser 4 vezes maior. E por aí vai, né? Se eu triplicar, 9 vezes maior, porque a velocidade aqui, ó, ela está sendo elevada ao quadrado, certo? Então, vamos dar uma olhada nas unidades de energia cinética. A unidade de massa é quilogramas, né? No sistema internacional, massa é dada em quilogramas. A velocidade em metros por segundo. Então, como a velocidade está sendo elevada ao quadrado, eu vou levar o metro ao quadrado e o segundo ao quadrado também. Então, V ao quadrado vai ficar metro quadrado sobre segundos ao quadrado. Substituindo isso lá na relação, a energia cinética, ela vai ser quilogramas de massa. Então, aqui eu só escrevi essa massa ao quadrado aqui assim, ó, para a gente poder perceber que quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, que é isso aqui, ó, isso aqui nada mais é do que newtons, tá? Então eu tenho newtons vezes metros, né? Aqui a unidade de energia cinética então vai ser joule, que é uma unidade de energia, né? Assim como calorias, quilowatt-hora. Aqui é mais usual o joule por causa das unidades que a gente vai usar aqui da natureza mecânica mesmo, né? Massa, velocidade, aceleração, né? Então aqui temos a unidade de energia, o joule. Vamos para um exemplo. Um corpo de massa 2 kg está a uma velocidade de 20 metros por segundo. Determine sua energia cinética. Bom, muito simples. Se eu tenho a massa e tenho a velocidade do corpo, eu consigo determinar a sua energia cinética.
Como? Substituindo na relação da energia cinética que eu tenho ali atrás, que é mv ao quadrado dividido por 2. Então, dos dados do problema aqui, temos a massa 2 kg e a velocidade 20. Né? Então, é só substituir aqui, ó, energia cinética é igual aonde tem m, eu vou substituir por 2, vai ficar 2 vezes aonde tem v, eu vou colocar 20, vai ficar 20 ao quadrado dividido por 2. Então, energia cinética, como eu tenho um valor aqui multiplicando por 2 e dividindo por 2, eu posso cortar, né? Eu pego o número, multiplico por 2 e divido por 2, dá ele mesmo. Então fica só 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400 joules. Uma questão bem simples, só de aplicação direta da fórmula. Tá? Agora eu vou resolver uma questão que já prepara a gente para o próximo assunto, que é o trabalho associado à energia cinética. Um carro de massa 500 kg está a uma velocidade de 20 metros por segundo quando de repente vê um animal na pista e para antes de atropelá-lo. Determine a variação da energia cinética sofrida pelo carro. Como é que eu vou fazer isso? A variação da energia cinética é eu calcular a energia cinética que ele tinha quando ele estava a uma velocidade de 20 metros por segundo e a energia cinética que ele tem depois quando ele para, né? E fazer a variação, energia cinética final menos a inicial, tá? Então vamos lá. A energia cinética inicial é massa, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Qual é a massa dele? Ó? Pelo enunciado, 500 kg. Então vai ficar 500 vezes a velocidade inicial dele, que é antes dele parar, né, que é 20, dividido por 2. Então aqui vai ficar 500 vezes 20 ao quadrado, é 20 vezes 20, que é 400, dividido por 2. Então eu posso simplificar aqui, ó, o que eu quiser, né? Eu vou simplificar o 400. 400 dividido por 2, 200. Então vai ficar 200 vezes 500, que é igual a 100.000 joules. Agora olha só, se ele para, a velocidade dele é zero. Então, como eu falei lá no início, a energia cinética final dele vai ser zero, porque ele está parado, né? Quando não tem velocidade, a energia cinética é zero. Então, a variação da energia cinética, por definição, é energia cinética final menos a inicial. A energia cinética final é zero, menos a inicial, que é 100.000. Ou seja, menos 100.000 joules. Ficou negativa. Por quê? Porque a energia cinética dele diminuiu. Foi de 100.000 para zero. A gente vai interpretar isso já já no próximo assunto que eu vou falar, que é trabalho de uma força. Trabalho. Depois que a gente estudou o conceito de energia cinética, que é um dos vários tipos de energia que existem, a gente vai estudar o conceito de trabalho. Esse conceito de trabalho, ele serve para qualquer tipo de energia, tá? Hoje, a gente vai aplicá-lo para a energia cinética, mas o conceito de trabalho, ele serve para qualquer tipo de energia. Tá? E a gente vai nas próximas aulas aplicar esse conceito de trabalho para a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, né, que são as energias que compõem a chamada energia mecânica. Então vamos lá. Trabalho é a energia que eu vou transferir para um objeto ou eu vou retirar desse objeto através de uma força. Vamos dar uma olhada aqui no FET, só para a gente ter uma noção disso daqui. Então aqui, inicialmente, eu tenho um bloco em repouso. Qual é a energia cinética dele? Zero, né? Ele está parado. Se eu aplicar uma força sobre ele, então aqui, eu apliquei uma força sobre ele, ele deslocou, né, uma determinada distância, e o objeto deixou de ter uma velocidade zero e ele atingiu uma velocidade de 40 metros por segundo. Está mostrando aqui em cima. O que aconteceu? A pessoa que foi ali e fez uma força sobre ele deu energia para o bloco para que ele entrasse em movimento e adquirisse essa velocidade. Então, no caso, a pessoa realizou trabalho sobre o corpo, dando energia para ele
e ele veio com essa energia, né, entrou em movimento, adquirindo uma energia cinética. Então, nesse caso, o trabalho foi a energia dada para o corpo, né? Se agora eu fizer uma força no sentido contrário, eu vou usar aqui como exemplo o atrito. Agora, quem está fazendo o atrito é o piso, está tirando a energia do bloco. Então, a força de atrito está realizando trabalho, tirando a energia do bloco, né, fazendo com que ele diminua a sua velocidade. No caso aqui, a energia associada que eu estou falando sempre é a energia cinética. Então, trabalho é energia transferida para um objeto ou de um objeto através de uma força que age sobre esse objeto. Quando a energia é transferida para o objeto, a gente chama esse trabalho de positivo. Quando a energia é retirada do objeto, o trabalho é dito negativo. Então, esse é o conceito de trabalho. Trabalho é energia transferida. Tá? Ela pode ser transferida, no primeiro exemplo, de uma pessoa para o bloco, ou, no segundo exemplo, do bloco para o solo. O solo que fez a força de atrito ali, retirando a energia do bloco. Tá? Então, esse é o conceito. É importante sempre entender o conceito, né, para poder entender a parte matemática depois. Matematicamente, a gente tem que entender o seguinte: para que uma força realize trabalho, ela tem que deslocar o bloco em uma determinada direção, na direção que ela tenha pelo menos uma componente. Vamos dar uma olhada aqui mais uma vez no simulador. Então vamos lá. Aqui já é uma situação em que o corpo já está em movimento, certo? A energia cinética dele é dada e ela não está mudando. Já vimos nas aulas de leis de Newton, que tem aqui no canal, que quando o corpo está numa superfície e ele está nas proximidades da Terra, eu tenho a força-peso e a força normal. Repara o seguinte: a força-peso aqui está atuando sobre o corpo, né, na vertical para baixo. E o corpo não está alterando a sua velocidade. Assim como também tem a força normal que a superfície está fazendo sobre o bloco, na vertical para cima. E essas forças não estão dando energia para o corpo nem retirando energia dele. Ou seja, elas não estão realizando trabalho. Isso por quê? Né? Porque elas se anulam, né? A força resultante nessa direção é zero, certo? Isso é importante para a gente entender o conceito matemático disso daqui. Uma força, sempre que ela é perpendicular ao movimento, ou seja, que ele se movimenta na horizontal e as forças atuam na vertical. Elas não dão energia para o corpo e nem retiram a energia dele, tá? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma força F que vai deslocar esse corpo de massa M numa distância D. Só que essa força ela está fazendo um ângulo θ com a horizontal. A definição para garantir isso que eu falei ali atrás, que uma componente perpendicular ao movimento não realiza trabalho, a definição matemática de trabalho é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Esse cosseno de θ é o ângulo que a força está fazendo com a direção de movimento, né? Então, por que ele existe, esse cosseno de θ aqui? Ele existe porque nessa força aqui, a única componente que está realizando o trabalho é a componente da força que está aqui embaixo. É a componente da força que está aqui, ó. Se eu fechar um triângulo pensando nisso aqui como triângulo retângulo, essa componente aqui é a força F cosseno de θ. A outra componente, que é essa daqui, né, é perpendicular ao movimento. Então ele está se movimentando na horizontal. A outra componente é essa daqui, que seria a seno, né? Então por isso que aqui aparece esse cosseno de θ aqui, para garantir que eu tenha somente a componente que está na direção do movimento, certo? Então essa é a definição matemática de trabalho, de uma força. Então, é a força, quanto maior a força, mais energia, né, é transferida para o corpo do corpo. Quanto maior a distância em que essa força está atuando também, né, é força vezes a distância. E aqui, ó, o cosseno ele entra justamente para poder garantir que somente a componente que está na direção do movimento é a que vai estar realizando o trabalho, certo? Então aqui o tal, nessa letra grega aqui chamada tal, é o trabalho, F é a força, o D é o deslocamento e
θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Bom, uma coisa importante dessa relação é que ela só é válida se a força for constante. Ou seja, se essa força F aqui não varia com o tempo e nem com a posição. Se ela variar, essa relação não serve. É o caso quando formos aplicar isso à força elástica. Então, essa relação do trabalho só é válida se a força for constante. Bom, é força vezes a distância, né? Então, força em newtons, distância em metros. A gente já viu ali atrás que newtons vezes metros e joule. Então, nada mais natural. Como trabalho eu estou definindo como energia transferida, tem que ter a mesma unidade de energia, né? Então, está aqui. A unidade de trabalho, uma força, joule. Vamos ver alguns casos especiais. Primeiro caso, quando a força ela tem a mesma direção e o sentido do deslocamento. Então eu tenho aqui, o corpo ele está se movimentando para a direita, né? Então ele está para cá, e a força está para cá também. Ou seja, o ângulo entre eles é zero. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a definição de trabalho e vou aplicar aqui para a gente poder ver como é que fica. O cosseno de zero é 1. Então, pela definição, o trabalho ele vai ficar aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno de θ aqui é zero. Então, como isso daqui é 1, todo esse trabalho aqui vai ficar um valor positivo. Ou seja, é energia que é dada para o sistema, certo? Quando o trabalho, quando a força tem a mesma direção do deslocamento, o trabalho é positivo, ou seja, a força está dando energia para o corpo. Sempre que o ângulo entre a força e o deslocamento for zero, trabalho é positivo, a gente chama de trabalho motor, a energia é dada para o corpo. Como isso aqui é um módulo da força, aqui é o módulo do deslocamento, né, do vetor de deslocamento, isso daqui vai ser sempre positivo. Então, trabalho motor é energia dada ao corpo. Segundo caso, quando é 90 graus. Quando é 90 graus, jogando na relação lá, o cosseno de 90 graus é zero. Então, o trabalho vai ser zero. Garantindo aquilo que eu falei com vocês. O cosseno está justamente para garantir que a força, quando ela é perpendicular ao movimento, o corpo nem recebe energia, nem perde energia. Terceiro caso, quando a força faz um ângulo de 180 graus em relação ao movimento. Ou seja, o corpo se movimenta numa direção, na mesma direção da força, só que em sentidos contrários. Então vamos lá. Então onde tem θ aqui eu substituí por 180 graus. Só que o cosseno de 180 graus é menos 1. Então isso aqui vai ficar negativo, certo? Por quê? Porque isso aqui é módulo, isso aqui é sempre positivo, módulo da força, módulo do deslocamento. Isso aqui é menos 1, dois valores positivos multiplicados por menos 1 vai ser sempre negativo, ou seja, menor do que zero. Assim, quando a força faz um ângulo de 180 graus com o deslocamento, né, um está para um lado, o outro está para o outro, na mesma direção, é o trabalho negativo chamado de trabalho resistente. Nesse caso, você está retirando energia do corpo, né? A energia é retirada do corpo. Vamos ver esses três casos aqui no chat. Primeiro caso. Eu vou fazer uma força na mesma direção, né, conforme ele vai se movimentando. Ó. Ele está se movimentando para a direita e a força está para a direita também. A velocidade dele está aumentando. Repara lá em cima. Até atingir a velocidade máxima aqui, que ele para. Então, nesse caso aqui, trabalha o motor. Por quê? A força está para a direita e ele está se deslocando para a direita também. Qual seria o segundo caso quando é zero? No caso aqui eu tenho força-peso e força normal. Mas o ângulo entre essas forças de deslocamento é zero. Então, elas não estão realizando trabalho. Mesmo elas estando atuando sobre ele, não está alterando a velocidade do corpo. E agora? Vou aplicar uma força fazendo um ângulo de 180 graus com a direção do movimento. Ele está para a direita e a força vai ser aplicada para a esquerda. Vamos colocar atrito aqui. Olha lá. Ele para a direita e a força para a esquerda. Lá, a velocidade vai diminuindo. Ele vai tirando energia cinética do bloco até ele parar. Certo? Então aqui temos os três casos. E se for uma situação qualquer? É muito simples. É só substituir o ângulo que eu tenho ali, ao invés de ser 0, 180 ou 90 graus, pelo ângulo que eu tenho. Tá?
o cosseno está aqui justamente para garantir isso. Ó. A componente que está aqui é a componente cosseno. Né? Vamos fazer um exemplo aqui de um ângulo qualquer. Como é que seria? Eu tenho aqui uma força de 30 graus que faz o bloco se deslocar uma distância de 2 metros e está fazendo um ângulo de 60 graus. Muito simples. Como é que eu faço isso? Trabalho é igual a força vezes a distância, né, vezes o cosseno de θ. A força é 30, o ângulo é 60 e a distância é 2 metros. Então aqui a força vai ser 30 vezes a distância que ele percorreu, 2 metros, vezes o cosseno de 60 graus. Então trabalho igual 2 vezes 30, 60, vezes o cosseno de 60 é meio. Então 60 vezes meio, o trabalho é igual a 30 joules, certo? Então isso aqui é uma força qualquer, ou seja, essa componente cosseno do 60 que está ali é a componente da força que está na direção do movimento. Nesse caso aqui, foi um trabalho positivo. O corpo ganhou energia, certo? Então vamos lá. Se eu estou falando com vocês que o trabalho é energia transferida para um objeto, ou de um objeto, ou retirada de um objeto, nada mais natural do que eu relacionar esse trabalho à energia que a gente estudou hoje, que é a energia cinética. É exatamente aquilo que a gente acabou de ver no simulador. Você faz uma força sobre um objeto que está parado, ele adquire movimento. Se ele está em movimento, você faz uma força no sentido contrário à direção do movimento que ele está, ele diminui a velocidade dele, diminuindo a energia cinética. Então a gente vai nada mais natural do que a gente relacionar esse trabalho de uma força associada à energia cinética como a variação da energia, no caso, cinética, né? Então, se a velocidade do corpo aumenta, a energia cinética aumenta. Ou seja, ele recebeu energia e o trabalho foi positivo. A energia agora que a gente está falando aqui é somente da energia cinética, certo? Se a velocidade do corpo diminui, a energia cinética diminuiu. Então a energia foi transferida do corpo, a energia retirada do corpo. Aí para onde que vai essa energia? Depende. No caso que a gente viu ali no simulador, da força de atrito, essa energia foi para o piso, em forma de calor ali. Mas aí depende da situação, certo? Isso nos leva ao teorema trabalho-energia cinética, que diz que a variação da energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho total executado sobre a partícula. Se o corpo está ali, tem uma velocidade, você vai fazer uma força de tal forma que você aumente a velocidade dele, esse aumento da energia cinética é o trabalho que você está dando, né, através da força para esse corpo. Se a velocidade dele vai diminuir, o trabalho é a energia que foi retirada desse corpo e foi para algum lugar. Certo? Matematicamente, fica assim: trabalho é a variação da energia cinética. A gente viu lá atrás, né, que a variação da energia cinética nada mais é do que a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tá? Então esse é o teorema trabalho-energia cinética. Vem diretamente da própria definição de trabalho, que é energia dada para um corpo ou retirada desse corpo. Certo? E aqui a gente pode abrir, né, essas definições de energia cinética assim. Muito importante a gente analisar o seguinte: se a energia cinética aumenta, ou seja, a velocidade do corpo aumentou, o trabalho é positivo, o corpo ganhou energia. Isso vem diretamente daqui, né, definição de trabalho. Se essa energia final aqui é maior do que a energia inicial, o que acontece? Estou pegando um número maior, subtraindo de um número menor, o trabalho vai ser positivo. Se a energia cinética diminui, o trabalho é negativo, o corpo perdeu energia. A gente vê pela própria definição matemática aqui. Se a energia cinética final é menor do que a inicial, o que acontece? O trabalho vai ser negativo, porque eu estou pegando um número menor e estou subtraindo de um número maior, que é o inicial. Trabalho negativo. Então vamos a um exemplo. Um corpo de massa 10 kg
possui uma velocidade de 20 metros por segundo. Quando uma força começa a atuar sobre ele, e sua velocidade aumenta para 40 metros por segundo. Determine o trabalho da força realizado sobre o corpo e caracterize-o. Temos aqui a massa do corpo, a velocidade inicial e a velocidade final. Muito semelhante, né, àquela que a gente fez lá atrás, lá na segunda questão de energia. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o teorema trabalho-energia cinética, que diz o seguinte: trabalho é a variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos inicial. Então eu vou calcular a energia cinética inicial, depois a final, e vou subtrair uma da outra. Então vamos lá. A massa é 10. A velocidade inicial, ele está dizendo que é 20. Então fica 20 ao quadrado, dividido por 2. Então vai ficar 10 vezes 20 ao quadrado, 400, dividido por 2. Então aqui, 10 vezes 400, 4.000, dividido por 2. 4.000 dividido por 2, 2.000 joules. Ok? Vamos calcular agora a energia cinética do corpo quando ele aumenta a sua velocidade de 20 para 40. Então vai ficar: a massa é 10 vezes a velocidade, que agora é 40, dividido por 2. Então aqui vai ficar 10, 40 ao quadrado, 1.600, 40 vezes 40, né? Dividido por 2. Então aqui 1.600 vezes 10, 16.000, dividido por 2. 16.000 dividido por 2, 8.000 joules. Então, o trabalho é a variação da energia cinética. É o quanto que essa energia cinética aumentou. É o quanto de energia que essa força deu para ele, aumentando essa energia cinética dele. Certo? Então, se era 2.000 foi para 8.000, o trabalho vai ser igual à energia cinética final, que é 8.000, menos a inicial, que é 2.000. Você repara que o conceito aqui, você entende o conceito, você não precisa nem ficar fazendo esse monte de conta. Trabalho na energia que foi dada para ele. Se ele tinha uma energia de 2.000, passou para 8.000, quanto que ele ganhou de energia? 6.000, certo? A energia que foi transferida para ele foi uma energia de 6.000 joules. Se a gente analisar aquele nosso exemplo lá de energia cinética lá no início, aqui, olha só, o carro, ele tinha uma energia inicial de 100.000 joules. Ele parou o carro e o carro agora tem uma energia cinética zero. Qual foi o trabalho realizado aqui? Quanto de energia que foi retirada desse carro para ele poder chegar a zero? No caso aqui, a energia agora foi retirada do corpo. A variação da energia cinética já está aqui. Se ele tinha 100.000 e foi para zero, quanto de energia que foi retirada dele? 100.000. Negativa. Por quê? Porque foi retirado 100.000 joules dele. No outro caso que a gente fez aqui, ó, ele tinha 2.000, foi para 8.000, ele ganhou 6.000 joules. Trabalho positivo, energia dada para o corpo. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.